Olá, seja muito bem-vindo a mais um Papo Saúde. E hoje nós vamos falar sobre dependência tecnológica, não é mesmo, Arthur? É isso aí, Fernanda. Que a tecnologia nos traz benefícios, isso nós já sabemos e até amamos. Mas você sabia que ela pode causar dependência, vícios e pode até nos prejudicar? Você se considera uma pessoa dependente de tecnologia? Às vezes sim. Muito. Sim, me considero, ainda mais por conta da época que a gente vive, porque a época da informação rápida, a época do imediatismo de obter as coisas e também a gente precisa tudo de informação, da tecnologia, tipo celular, computador, tudo a gente está dependente, por isso que eu digo que me considero. Eu me considero uma pessoa razoável, um médio, sabe? Bom, eu sempre fui muito dependente da tecnologia, tanto, por exemplo, videogame ou celular. Eu converso muito pela internet, só que recentemente eu comecei a trabalhar e dificultou um pouco o processo, entendeu? Tipo, não dá para trabalhar e ficar no celular ao mesmo tempo, então eu senti um pouco de dificuldade de me afastar desse mundo para poder, enfim, me dedicar ao trabalho. Quantas horas por dia você acha que passa conectado à internet? Dependendo do dia, mas eu geralmente costumo ficar quase o dia inteiro. Eu fico em média umas 8 horas, contando ligações, mensagens em grupos de WhatsApp, conversas, redes sociais, essas coisas. Umas 4 horas por dia, talvez. Pensando bem, eu tô sempre conectado, assim, né? Sempre o celular vibra, assim, sempre é alguma mensagem. Então, tipo, eu não sei dar uma estimativa do horário, mas com certeza, a maior parte do dia, assim. Acho que metade do dia por aí. Quando não tô fazendo nada, eu pego no celular, enfim, fico olhando as coisas. E você sente algum impacto desse vício em tecnologia na sua vida? Assim, a tecnologia, na verdade, me ajuda muito também, sabe? Então, eu resolvo muitas coisas pela internet. Então, eu acho que o impacto é mais positivo. Fora esse lado de atrapalhar o trabalho, eu acho que o impacto é sempre positivo. Atrasa algumas coisas, né? Que eu podia estar aproveitando mais o tempo e tô parando para fazer uma coisa não útil às vezes, né? Só perder tempo olhando as redes sociais, alguma coisa assim. Eu acho que ela, no seu limite correto, eu acho tranquilo ela. Eu sinto que a ansiedade perde um pouco mais, justamente por conta, como eu falei, o fato da gente precisar da resposta mais rápida, da resposta imediata, isso acaba mexendo, pelo menos comigo, mexendo um pouco, que eu fico mais ansiosa em saber o que eu quero, o que eu tô atrás. Em relação à produtividade, porque eu me sinto que, como eu sou muito dependente de tecnologia, eu acabo deixando de fazer muitas coisas para poder ficar mexendo no telefone e olhando as redes sociais. Para esclarecer melhor o assunto, nós vamos conversar com uma psicóloga especialista nesse tema. Confere aí. Olá pessoal, hoje eu estou aqui com a psicóloga Aline Herculano, que vai nos esclarecer algumas dúvidas sobre a dependência tecnológica. Aline, muito obrigada por nos receber aqui. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Bom, primeiramente eu queria saber o que é a dependência tecnológica. Bom, Fernanda, a dependência tecnológica, a gente sabe que tecnologia hoje é uma coisa muito atual, muito usual por todas as pessoas, né? Quando a gente fala de dependência, a gente lembra logo de álcool e drogas, né? Questões que tornam o nosso comportamento de certa forma patológico. A dependência tecnológica foi quando a gente começou a perceber, né, estudos começaram a perceber que as pessoas estavam desenvolvendo dependências, desenvolvendo sintomas muitas vezes até físicos e emocionais por conta do uso excessivo, né, da tecnologia, de smartphones, computadores, não só redes sociais, mas jogos online. E além de estarem apresentando alguns sintomas, né, por conta do uso excessivo, também apresentavam outros sintomas quando eram privados desse uso. Ou seja, era quase que uma abstinência, sintomas de abstinência quando a pessoa, por algum motivo, às vezes eu tenho que ir trabalhar, ou eu tenho que ir para a escola e eu não estou podendo fazer o uso da tecnologia nesse momento, e aquilo me causava, né, danos físicos e emocionais. Bom, e quando é que a gente pode perceber que isso passou de algo benéfico para um problema? Pronto, como eu vinha dizendo, né?
Ninguém nega o quanto a tecnologia facilita a nossa vida, né? O quanto isso é bom hoje em todos os âmbitos da nossa vida, seja no escolar, seja no profissional, no pessoal, a facilidade com que as coisas acontecem, né? O que a gente precisa tomar cuidado é exatamente com o exagero desse uso, quando a gente não consegue controlar a hora que eu vou estar na rede social, mas a hora que eu vou trabalhar, a hora que eu vou estar conversando com um amigo ou sair para encontrar um amigo fora, né? Ter um relacionamento com meu marido ou com a minha esposa, de forma que eu não me prive de nenhum outro âmbito da minha vida por conta desse aprisionamento tecnológico. O que a gente percebe é que as pessoas hoje estão vivendo essa realidade. Deixam de sair para poder ficar no computador, no telefone, deixam de conversar com as outras pessoas ao redor, em casa ou até mesmo no trabalho. E aí os prejuízos começam a aparecer. Começam a aparecer prejuízos pessoais, de relacionamentos, prejuízos profissionais. Bom, e a gente sabe que tudo em excesso nos traz prejuízo, né? Então, do ponto de vista psicológico, a dependência tecnológica, ela pode ser considerada um causador de problemas ou um agravante? Pronto. Muitas vezes, as pessoas que têm mais tendência à dependência tecnológica, elas já têm um transtorno pré-existente, muitas vezes uma própria ansiedade, uma dificuldade de lidar com problemas, né? Alguma depressão pré-instalada, fobias sociais, dificuldade de relacionamentos, timidez. São questões que a gente tem que ficar atento, porque realmente as pessoas têm essa tendência. E aí a dependência tecnológica acaba acontecendo como uma válvula de escape, né? A pessoa que não consegue conversar pessoalmente com outra, ela vai e consegue conversar pela internet, porque ela não está encarando a pessoa de frente, ela não está vendo, não está tendo aquele contato físico. E isso talvez seja mais fácil para ela, para lidar com a situação, né? E se mostrar. Se mostrar entre aspas, porque a gente se mostra mesmo quando a gente vê com os nossos olhos, né? Mas é basicamente isso. Muitas vezes a dificuldade de diagnosticar a dependência tecnológica vem disso, porque muitas vezes é uma depressão que já existe, é uma fobia social que já existe, é um transtorno de ansiedade generalizada, né? E aí o próprio avanço da tecnologia, a própria forma como as coisas, a rapidez como as coisas acontecem, né, dentro da tecnologia, traz essa dificuldade. A gente tem que ser muito criterioso nisso e saber até onde eu posso ir, até onde é saudável esse uso, até onde isso facilita e melhora a minha vida e até onde isso me prejudica, né? São poucos os estudos na área, né? Estima-se assim, pelo que 5% dos jovens hoje em dia, né, que utilizam redes sociais, que utilizam jogos online, estejam, né, com esse transtorno de dependência tecnológica, mas ainda é uma coisa muito nova, muito recente. E qual o conselho que você dá às pessoas para evitarem esse tipo de problema? Exatamente prestar atenção no equilíbrio da vida, né? Em como é que você está conduzindo as suas atividades, como é que você está fazendo uso da tecnologia para facilitar a sua vida e não está esquecendo das outras questões. Não está esquecendo de ter uma vida social, não está esquecendo de repente praticar uma atividade física ou um hobby que você se identifica, que você gosta, uma caminhada, uma corrida, ou até mesmo um cinema, um teatro, né? Leitura. São coisas que você precisa estar atento a não desequilibrar. Eu acho que dentro da psicologia, o que a gente sempre considera patológico, o que a gente sempre considera doença, é o desequilíbrio. Quando a gente consegue se equilibrar, e o equilíbrio a gente sabe que também não é aquele estado constante, né? Às vezes a gente está usando um pouco mais, às vezes a gente está usando um pouco menos, e aí a gente se percebe, né? Ai, estou muito vidrado em internet, estou prestando pouca atenção aqui ao meu redor do que está acontecendo, né? E aí a gente vai conseguindo dosar e equilibrar esse comportamento. As pessoas que são consideradas dependentes de tecnologia, como elas podem procurar ajuda? Atualmente, como eu falei, são estudos recentes, né? E não deixa de ser um transtorno de comportamento, que a gente vai atuar exatamente com sintomas emocionais e questões comportamentais, né? Então, ajudas terapêuticas. Primeiramente, é preciso ser feita uma avaliação
psicológica mesmo de todo o quadro, para avaliar exatamente se existe um outro transtorno, né, ligado a essa dependência tecnológica, se não existe uma depressão, uma ansiedade que é importante ali, que está interferindo, às vezes está se misturando aos sintomas, né? Então é importante um profissional que vá avaliar isso. A terapia, a psicoterapia, para que ele possa aprender a lidar melhor com as questões do mundo e com as questões pessoais dele, né? A terapia é um processo de autoconhecimento importantíssimo que vai auxiliar e, em casos mais graves, um acompanhamento psiquiátrico. Agora o Papo Saúde vai dar uma pausa rápida, mas já volta com mais saúde para você. E no próximo bloco você vai poder conferir a história de pessoas que tiveram problemas decorrentes do uso inadequado da tecnologia. Até já! Desde pequena, os meus pais eles sempre me deram muita liberdade. Aos meus 11 anos de idade, na verdade, eu ganhei meu primeiro computador. Ou seja, eu sempre fui muito ligada a isso. E era grudado o tempo todo com o meu primeiro computador. Várias redes sociais direto e tudo mais. E foi a partir daí que começou a desenvolver uma dependência emocional que eu tinha com essas redes sociais, com a internet. E aí o tempo foi passando e eu fui vendo que eu estava cada vez mais ligada àquilo. E meus pais também. Eu lembro que o castigo que minha mãe me dava quando eu fazia alguma coisa, tipo quando eu tirava nota baixa, era tirar o meu celular ou o meu computador. Isso era mesmo que me matar. Eu ficava arrasada. Podia tirar tipo qualquer coisa de mim. Podia me deixar sem sair com as minhas amigas, me deixar trancada dentro de casa, mas não. Minha mãe tirava o meu computador e o meu celular. E eu via que isso era uma dependência muito grande para mim. Isso aumentou quando eu ganhei meu primeiro smartphone. Que antes meu celular não era smartphone. Eu tinha aqueles celulares normais, assim, que era só para ligar, ouvir música, mas eu ainda era dependente disso também. Quando eu ganhei meu primeiro smartphone, de postar foto em rede social, essas coisas, isso fez com que aumentasse muito mais a minha dependência, sabe? Quando eu postava uma foto, eu ficava esperando para ver se tinha curtida, e se não tivesse, eu ficava emocionalmente arrasada, assim, se eu visse que as pessoas não dessem bola para mim, eu ficava arrasada. Isso foi aumentando muito ao decorrer do tempo. Surgindo várias redes sociais para o celular, porque não era só mais o computador eu utilizava quando eu estava em casa, e o celular eu podia levar para a escola comigo. Então, acordava de manhã, a primeira coisa que eu fazia era ver se tinha mensagem. Se não tinha mensagem de ninguém, ficava, nossa, ninguém quer saber de mim, isso me destruiu emocionalmente. E aí isso foi aumentando com o tempo, assim, realmente começou muito pequeno, comecei assim com 11 anos de idade com meu computador, joguinho, algumas poucas redes sociais e foi aumentando ao longo do tempo. A dependência tecnológica é um transtorno muito novo, né? Muitas vezes ele vem mascarado dentro de outros distúrbios psicológicos que podem existir, pré-existentes. No caso da ansiedade, ela pode acarretar a dependência tecnológica porque muitas vezes o indivíduo ansioso, ele tem alguns sintomas que o impedem, né, de ter uma vida social, de ter... ele acaba ficando muito temeroso para sair de casa ou para se relacionar com outras pessoas e aí acaba mergulhando no mundo tecnológico para suprir essa ansiedade, né? Para tentar ter uma forma de se relacionar usual para ele, que seja mais fácil dentro do transtorno que ele tem. E aí acaba que uma coisa vai se misturando na outra e pode estar trazendo a dependência tecnológica. Atualmente, a tecnologia, querendo ou não, tanto no meu dia a dia como no dia a dia de todo mundo, ela influencia muito, sabe? Quando eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço, às vezes eu nem acordo, às vezes eu acordo de madrugada e eu olho meu celular para ver se alguém mandou alguma mensagem, eu sei se tem alguma notificação em alguma rede social. Assim, aí depois eu volto a dormir tranquila.
Aí eu acordo umas 2 vezes de madrugada pra ver se tem alguma coisa. E é isso, assim, é o tempo todo no celular aqui no meu lado o tempo todo. E é uma dependência contínua, constante, né? Geralmente, eu vou ser bem sincera, eu conhecia pessoas pela internet, tipo, caras, eu acho que é normal hoje em dia, assim, você geralmente conhece, você cria vínculos, até com amigos, enfim. E quando esses vínculos acabavam, eles geralmente acabavam pelas redes sociais também, do jeito que começaram. Então, quando acabava, eu ficava olhando o tempo todo se a pessoa ia me responder. Isso gerou uma ansiedade muito grande em mim, certo? Isso fez com que eu virasse uma pessoa muito ansiosa. E aí eu tive que buscar ajuda, porque a minha ansiedade, gerada por causa dessas coisas de rede social, de ver se alguém tinha mandado uma mensagem pra mim, se não tinha, estava desenvolvendo depressão em mim também. Então eu fui para psiquiatra, para psicóloga, para psiquiatra, aos meus 15 anos de idade. Eu fiz o primeiro tratamento e eu fiquei menos dependente disso. Só que tudo voltou quando eu ingressei na faculdade. O transtorno da dependência tecnológica, ele é um transtorno recente, né? Ele está sendo estudado, ele está sendo identificado agora, porque a gente sabe também que a internet é uma coisa recente no mundo atual. O transtorno de ansiedade, ele pode muitas vezes estar mascarado dentro dessa dependência tecnológica, porque o comportamento, os sintomas, né, de um transtorno ansioso, eles são relacionados a uma fobia social, a uma dificuldade de relacionamento, a um medo excessivo diante de determinadas questões da vida. E aí a dependência tecnológica acaba sendo uma fuga, acaba sendo uma forma como ele vai ter para fugir dessa angústia que a ansiedade produz. A tecnologia, ela fez com que minha ansiedade desbravasse em vários outros lugares da minha vida, não só em rede social e tal, mas em outros lugares, nos meus estudos, na relação interpessoais mesmo. Eu acho que a maioria das pessoas, elas têm isso também. Eu vejo muita gente conversando comigo, essa necessidade de ter o ego aumentado por rede social, essa necessidade de ter alguém conversando com você constantemente por um aplicativo. Eu acho que a maioria das pessoas passa por isso, mas elas, por ser uma coisa ainda não tão famosa, digamos assim, esse tipo de doença, as pessoas elas não sabem que tem isso. Mas já conversei com várias pessoas que realmente se sentem assim. E eu não tenho vergonha, eu acho que a gente precisa falar mesmo, até porque é uma doença como qualquer outra. E ela tem o seu remédio, né, que é o acompanhamento psiquiatra, o psicólogo. Eu procurei os meus pais, então procurem a pessoa que você mais confia, sabe? Para relatar tudo isso. E depois procure ajuda médica, entendeu? Porque é importante ter alguém no seu dia a dia que vai lhe orientar, vai dizer, olha, você está usando aquilo demais. Vá dosar o seu vício, porque isso, querendo ou não, é um vício que influencia em outras coisas. Então, eu acho importante que você procure alguém próximo que esteja com você no seu dia a dia para lhe ajudar com isso e procure um profissional. Às vezes, no meu caso, eu precisei com a ajuda de remédio, assim, eu precisei de um psiquiatra, até porque o meu vício desencadeou outras doenças, mas um psicólogo eu acho que seria ótimo também. Além de ser amplo, é bem delicado. Como não existem ainda, né, estudos muito científicos sobre esse assunto, acaba que os sintomas são muito parecidos com outros transtornos, como eu já coloquei. A própria timidez muitas vezes é confundida com ansiedade, né? Ou o exagero da timidez pode ser considerado ansiedade. O que vai tornar a dependência tecnológica uma patologia, né, é exatamente o uso excessivo disso. No momento em que o indivíduo ele deixa de ter outros âmbitos, ele deixa de dar atenção para outras questões da vida dele, né? E substitui pelo uso da tecnologia. E além disso, quando ele é privado desse uso, quando por algum motivo ele não pode utilizar, ele tem sintomas emocionais como ficar irritado, ficar agressivo, né? Ficar mal-humorado. E às vezes nem percebe que é por conta disso, mas no fundo é. A gente sabe que é uma doença que as pessoas sofrem muito para se tornarem independentes disso.
E o Papo Saúde vai ficando por aqui. Se você quiser falar com a gente, mandar alguma sugestão ou alguma crítica, basta ir no nosso Facebook Papo Saúde Unifor ou ligar para 3477-3422. Muito obrigada pela sua companhia e até semana que vem com muito mais saúde para você. Tchau!